Fala aí, família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Mas antes de começar o vídeo, já peço aí pra você deixando o seu like aí, fortalece aí o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, só clicar aqui embaixo no inscreva-se se você é novo aqui no nosso canal, se você tá assistindo esse vídeo aqui, conhecendo o nosso canal pela primeira vez, muito obrigado e se inscreve. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Compartilha aí com seus amigos, né? Vamos chegar à marca de 100 mil inscritos. Dá essa força aí pra gente atingir essa meta muito importante no nosso canal. Também me segue no Instagram, @VamosVasco. Bom, meus amigos, sem enrolas, vamos aqui para o nosso vídeo, né? Vamos falar das notícias do Vascão de hoje. Vasco promete fazer amistoso aí contra o Volta Redonda. Não vai ser mais contra o Botafogo, hein, pessoal? Vamos explicar melhor que essa situação. Também vamos falar aqui da situação do volante Raul. O Alexandre Campelo deu uma entrevista e a gente vai colocar aqui para vocês ouvirem o que disse o nosso presidente do Vascão. Também vamos falar sobre o interesse do Vasco no jogador que pertence ao Chelsea, que tem passagens pela base do Vasco e que atuou no nosso rival Fluminense. E vamos falar também aí de uma surpresa que o Vasco pode fazer para o sócio torcedor que diz respeito à nova camisa do Vascão da capa. Bom, meus amigos, a novela Raul ganhou mais um capítulo. O Vasco disse que não chegou nenhuma proposta do Red Bull Bragantino e que a diretoria não pretende negociar o volante Raul. Os jogadores seguem insatisfeitos em São Januário. A proposta do Red Bull Bragantino teria agradado muito ao atleta que deseja sair do Vasco. O Vasco que pretende permanecer com o volante, já que o técnico Ramon Menezes e a diretoria do Vasco entende que o jogador é importantíssimo para a sequência da temporada no nosso clube. Eu discordo totalmente. Jogador insatisfeito tem que mandar embora, pessoal. O jogador que não quer vestir a camisa do Vasco tem que sair do Vasco, não adianta. E vamos acompanhar aí o que disse o presidente do Vasco, Alexandre Campelo. O Raul é um jogador que está sob contrato com o Vasco, que interessa ao treinador, que interessa ao clube. Parece que houve um interesse por parte do Bragantino. Não procurou o clube, lamentavelmente, mas que tratou com o empresário do jogador. O jogador demonstrou interesse em sair, em ir para o Bragantino. E nós colocamos para o jogador que assim, não é do interesse do Vasco que ele saia. Nos dispusemos, inclusive, a conversar sobre o contrato, né, e a igualar a proposta que ele recebeu, embora ele tenha contrato até o final do ano. E é isso, né? O Bragantino teria oferecido alguns jogadores, a possibilidade de vir algum jogador na troca, mas conversando, né, no entendimento com o Ramon, os jogadores ofertados não nos interessam, de forma que para o Vasco não faz sentido liberar o Raul nesse momento. Pois é, pessoal, essa aí é a situação. Não chegou nenhuma proposta do Red Bull, somente é uma sondagem e parece que foi o empresário do jogador que levou essa sondagem aí para a diretoria, para o conhecimento lá do pessoal do Vasco. Mas não existe nenhuma proposta oficial e o jogador deve permanecer no Vasco a menos que ele entre na justiça aí querendo rescindir o seu contrato judicialmente. O Vasco teria feito o acordo com o jogador para pagar os seus salários atrasados em parcelas, como foi feito com o restante do elenco do Vasco. E segundo algumas informações, o Raul teria já aceitado esse modelo, mas a princípio ele ainda pode entrar na justiça contra o nosso clube. Situação bem complicada e vamos esperar aí os próximos capítulos dessa novela. Comenta aí, torcedor. Eu acho que a opinião do torcedor é a mesma da minha. Vaza Raul. Bom, meus amigos, o Vasco estava praticamente certo em fazer um amistoso contra o Botafogo no sábado, com a transmissão da TV Vasco. Foi cancelado porque o Botafogo preferiu fazer amistosos com o Fluminense. Vai fazer 2 jogos contra o nosso outro rival. E o Vasco vai buscar um outro adversário. E esse adversário possivelmente deverá ser aí o Volta Redonda. A partida ainda não tem horário marcado, somente aí que será realizada no sábado. E assim que tiver uma posição oficial que o jogo vai acontecer e qual horário e também se será transmitido na Vasco TV, vamos trazer aqui para o nosso canal para o torcedor ficar aí atento e acompanhar mais um jogo treino do Vasco, né? Ou talvez um amistoso. A gente não sabe como que vai ser feito aí, porque os jogos treinos do Vasco
que ele fez contra o Porto Velho e também o Macaé foram fraquíssimos. O Vasco passou fácil pelos adversários, jogando com o time reserva, triturou também os adversários, né? Porque o Vasco, no segundo tempo dos jogos, jogou melhor do que o time principal. E com certeza o Volta Redonda vai impor um pouco mais de dificuldade do que esses adversários. Eu queria que o Vasco fizesse amistoso com o time da primeira divisão ou até mesmo aí no máximo da segunda divisão. Mas infelizmente a diretoria do Vasco não conseguiu trazer um adversário com a força maior para testar essa equipe. Vamos ter que talvez encarar o Volta Redonda, que é um adversário até qualificado, né? O Vasco não conseguiu vencer ele nessa temporada, empatou no primeiro jogo aí sob o comando do Abel Braga, e o Volta Redonda acabou eliminando o Vasco do Carioca, né? O Volta Redonda se classificou para jogar aí as semifinais e o Vasco ficou de fora. Volta Redonda fez uma boa campanha no Carioca e vale sim o teste, que vai ser aí o adversário mais forte dentre esses outros adversários que o Vasco já enfrentou aí nesses jogos treinos. Bom, pessoal, e o sócio torcedor do Vasco pode ter aí uma grande surpresa quando tiver o lançamento da camisa da capa. Segundo o Globoesporte.com, o Vasco prepara aí uma ação de marketing muito boa para quem é sócio. O Vasco atingiu aí a marca de 100 mil renovações com o sócio torcedor e a diretoria do Vasco e o marketing do Vasco deve estar tentando preparar algo bacana aí para o sócio torcedor. Quando for feito o lançamento da camisa da capa, provavelmente o sócio torcedor do Vasco deverá ter desconto na compra da camisa. A gente sabe que sempre camisas de clubes, quando são lançadas, são a preço exorbitante, né? Lá 250 para cima. Tomara que o valor abaixe um pouco aí para o sócio torcedor comprar tranquilão, né? O Vasco ainda não divulgou quanto que será feito aí esse desconto, né? Se é 10%, 20%, 30% ou quem sabe 50%. Seria ótimo sócio torcedor, mas eu acho bem difícil que o Vasco vai dar 50% de desconto. Mas assim que a gente tiver uma posição, o Vasco confirmar que vai dar esse desconto para o sócio torcedor, vamos informar aqui todos aqueles que estão aqui inscritos no nosso canal, assistindo aqui nossos vídeos. Fiquem aí atentos, por isso que é importante você ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí da situação do jogador Kennedy. O Vasco estaria sondando esse jogador que pertence ao Chelsea e o Chelsea pretende não utilizar o jogador e deverá fazer um novo empréstimo. O Vasco tentou sondar aí, ver se o Chelsea conseguia emprestar ele para o nosso clube, né? Já que o jogador não vem tendo sucesso assim na Europa, jogou por vários clubes pequenos, tanto na Inglaterra quanto fora, né? O jogador é aquele mesmo que teve passagens aí pelo Fluminense e poucos sabem que ele fez parte das categorias de base do Vasco. Lá de criança, bem pequenininho mesmo, ele era jogador do Vasco. Foi adolescente para a base do Fluminense quando ele se profissionalizou. E agora o Vasco está tentando trazer aí esse jogador. Segundo o canal Atenção Vascaínos, que deu a informação dessa possível negociação do Vasco, a transação é tida como bem complicada aí lá em São Januário. E o Vasco vem sondando muitos nomes, né? E o Kennedy é mais um deles. E provavelmente aí o Vasco deverá tentar mais uma vez entrar em contato com o Chelsea para liberação do jogador, né? Porque o jogador pode ser peça fundamental aí para o Vasco no Campeonato Brasileiro, que busca jogadores aí de lado de campo, né? O Kennedy faz muito bem essa parte aí do campo. O jogador, se eu não me engano, ele é canhotinho. Seria muito bom jogador aí se viesse para o Vasco e daria uma qualidade muito boa do meio ali para frente na nossa equipe. Eu aprovo sim essa possível contratação. E comenta aí, torcedor, o que você acha sobre o nome do Kennedy especulado, né? Também você já deve ter visto isso aí no seu Instagram, no Facebook, que está sendo explodido de notícias sobre o Kennedy no Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre esse amistoso que o Vasco pode fazer contra o Volta Redonda. Se você acha válido esse teste. É um adversário um pouquinho mais forte comparado com o que foi os outros anteriores do Vasco. Mas eu gostaria de ver o Vasco enfrentando um time da Série A. Ou até mesmo aí, se não conseguisse da Série A, pelo menos da Série B, né? Seria interessante o Vasco fazer um amistoso contra um Cruzeiro, contra, sei lá, um América Mineiro, um time mais forte que está jogando na Série B. Mas vale aí o teste, vamos ver se Volta Redonda vai impor dificuldades ao Vasco e ver se essa equipe vai suportar bem aí essa partida. E tomara que o Vasco consiga vencer e tem a transmissão da Vasco TV, né, pra gente acompanhar o Vascão. E também fala aí sobre a especulação do Kennedy aí no Vasco e também a saída do Raul, né, que ainda segue indefinido. O Campelo diz que quer contar com o jogador. É brincadeira, cara. Bom, é isso aí, pessoal. Tamo junto, saudações vascaínas a todos e é nóis.